Então, 6 de agosto de 2021, Faculdade Dom Bosco, sexto período. Disciplina Direito Individual do Trabalho. Hoje nós vamos falar da aplicação da lei trabalhista no tempo, no espaço, entre outros critérios. Quando eu falo para vocês de aplicação da lei trabalhista ou aplicação das normas trabalhistas, nós vamos então começar a entender como que se dá a formação e a eficácia dessas leis. Por exemplo, vocês têm que imaginar que se hoje você for contratado lá na sua empresa, Vinícius, você certamente vai fazer ou vai ter aplicado ao seu contrato de trabalho, nós vamos ver que essa legislação já vai se aplicar a você, beleza? A gente aqui abriu. Ah, professor, eu fui contratado em 2015, a lei mudou. E aí, como que fica essa questão, se a lei mudou? É aí que nós vamos perceber, é aí que nós vamos ver onde que está o pulo do gato, tá bom? Então, antes de mais nada, quando nós falamos de aplicação do direito do trabalho, aplicação da lei trabalhista, nós vamos lá para o conceito do Maurício Godinho Delgado, quando ele nos traz aquela ideia de nada mais, nada menos, trazer a subsunção do fato à norma ou trazer a incidência da norma abstrata ao caso concreto. O que é a incidência da norma abstrata ao caso concreto? Brenda, Bianca, trabalhava das 8 até as 10 horas da noite. Qual que é a norma que então protege questões de saúde e questões de jornada de trabalho? Artigos, por exemplo, 66, 71 da CLT, artigo 7º da Constituição, entre outros. Então, quando nós vamos trazer essa aplicação do dispositivo de lei, nós vamos fazer o quê? Ao ferir, nós vamos verificar as circunstâncias que caracterizaram aquela situação fática e vamos interpretar ela de acordo com o que a ordem jurídica vem nos traz. É por isso que nós não podemos falar de interpretação, e aqui eu faço uma crítica muito severa, pessoal, aquela galera que fica assim, não, porque o juiz ele tem que ficar adstrito à lei, ele tem que obrigatoriamente seguir a lei. Isso é quando ela vai te beneficiar. E quando ela pode ser prejudicial a você? Percebam que, então, a interpretação, os métodos interpretativos, que certamente vocês também estudaram lá na introdução ao estudo do direito, vocês vão perceber que ela pode se dar de algumas formas. Então, quando eu falo de aplicação de uma lei ou de interpretação, nós vamos ter um processo de silogismo, ou seja, adequar de forma racional, viu, Giovanni? Adequar de forma racional, viu, Bruna? A lei àquele caso concreto. Alguns autores vão falar o quê? Subsunção do fato à norma, beleza? Então, esse processo ele vai se dar por algumas formas. Lá no material eu já lancei para vocês. Que formas seriam essas? A, por meio de integração, B, por meio de interpretação e C, por meio de aplicação. Então, falar de integração é lembrar que, se não temos uma norma jurídica específica para aquele caso em concreto, nós vamos ter que fazer, então, a aplicação por meio de um sistema integrativo. E aqui, novamente, nós vamos lembrar, não vou lembrar para vocês, mas vou explicar para vocês, porque eu já falei em outras oportunidades para os meus alunos de processo, que o juiz, por exemplo, ele não pode alegar que não existe lei para aquela circunstância, que há uma lacuna ou que há uma omissão da lei. Não. Então, é a partir de uma integração das normas jurídicas que ele, por meio de métodos específicos, vai, então, solucionar esses conflitos. E aí nós vamos ver já os fundamentos legais que nos trazem essa possibilidade, beleza? Uma outra forma, Lucas Vilar de Oliveira, com a sua foto aqui, usando a máscara do Sons of Anarchy. Um seriado muito bom aí para quem gosta de assistir aí séries também. Muito bom esse seriado. Interpretação. Aqui nós podemos trazer uma interpretação que nada mais, nada menos, é verificar aquela aplicação concreta, se ela estiver distante, né? Nós temos aqui um caso concreto e vamos tentar interpretar qual que é a melhor ideia abstrata. E, gente, quando eu trago essa ideia abstrata para vocês, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, avisem aqui, tá? Para a gente
não deixar nenhum tipo de ponta solta para vocês. É nada mais, nada menos do que verificada aquela ideia abstrata, o intérprete, o operador do direito, verificar por meio de uma interpretação qual que é a aplicação concreta para aquele caso. E aí é claro que nós vamos ter a aplicação, que pode se confundir um pouco com essa interpretação. Ou não, né? Porque a interpretação ela vai se valer de um meio hermenêutico, mas a aplicação ela vai verificar o quê? Nós não temos, então, uma generalidade de dispositivos, até brincam que existem muitas leis, brincam não, mas dizem que existem muitas leis no Brasil. Em matéria de direito do trabalho também nós temos aquele princípio da norma mais benéfica, que não vai trazer uma hierarquização das normas trabalhistas, mas é por isso que, diante de uma generalidade de casos e de diversas situações abstratas, o magistrado, o operador do direito, ele pode verificar a aplicação dentro de critérios territoriais, dentro de critérios temporais. Exemplo, a CLT vem e traz um capítulo, vem e traz dispositivos que se aplicam aos professores. Vem e traz dispositivos que se aplicam a, por exemplo, os bancários. E ali, consequentemente, nós vamos ter uma aplicação àquela categoria. Convenções coletivas, nós vamos ter legislação municipal, legislação estadual, que pode ser aplicável, sim, a um empregado em específico. Beleza? Só um minutinho, galera. Beleza? E agora a gente tem que explicar também o critério de aplicação do direito do trabalho no tempo. O que vem a ser esse critério de aplicação do direito do trabalho no tempo? Vocês estão com o material aberto aí? Então, Brenda, a aplicação ela vai daquele caso que eu mencionei para vocês ali por último como um dos métodos de interpretação da lei, né? Então ela pode se dar de forma por meio de integração, ela pode se dar por meio de interpretação e ela pode se dar por meio de aplicação. Quando eu falo para vocês da aplicação do direito do trabalho no tempo, nós vamos saber que ela possui algumas formas também ou subespécies. Então, o direito do trabalho, ele vai se valer de um princípio geral, ele vai se valer de uma situação a partir do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Vamos pegar lá para vocês verem. Que é o que nós vimos na aula passada, que vai nos falar: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, quando eu falo para vocês dessa noção de aplicação, ela vai trazer situações onde o direito adquirido, aquele que você contraiu lá há 6 anos atrás, quando você começou a trabalhar naquela empresa, ele não poderá ser mudado por uma nova legislação. Uma nova legislação não poderá alterar esse seu direito. Beleza? E uma outra situação, o ato jurídico perfeito. Quando nós falamos do ato jurídico perfeito, nós podemos trabalhar desde questões como contratos firmados, quando nós podemos falar de situações que foram cobertas pelo manto da segurança jurídica, entre outras circunstâncias, tá? E é claro, a coisa julgada é muito mais voltada ao instituto processual, também será aplicável. Então, quando eu falo assim, Vinícius, Bruna, qual que é a regra do direito do trabalho sobre a aplicação da norma trabalhista? Então, a regra é que ela não retroagirá. Então, se é publicada uma nova lei trabalhista hoje, ela não retroagirá para prejudicar o trabalhador. Tá bom? Então, essa é a regra. E para toda regra, nós temos exceções. E então, essa exceção, ela pode ocorrer, mas quando não violar ou quando não contrariar dispositivos constitucionais. Beleza? E é por isso que nesse conflito de leis no tempo da aplicação das leis, nós vamos ter
3 tipos de consequências que poderão ocorrer, tá bom? Quais seriam essas consequências, Bruna? Quais seriam essas consequências, Bianca? Uma primeira seria a partir de um efeito retroativo. Então, você tem uma nova lei trabalhista que, se tiver um texto expresso, que ela vai retroagir, mas, de certa forma, ela não vai prejudicar trabalhadores, ela vai reger situações que já foram consumadas lá na lei anterior. Um exemplo, a questão da jornada de trabalho, das horas extras decorrentes da supressão do intervalo entre a jornada. Então, até 2017, com a reforma trabalhista, se você tivesse o seu intervalo para refeição e descanso suprimido, o empregador te desse o direito de 1 hora e você tivesse tirado apenas 40 minutos, você deveria receber a hora cheia. Mas, com a nova lei, ela teve aplicação e automaticamente esse efeito ele foi imediato, tá bom? E é por isso que nós vamos cair no segundo tipo de consequência, o efeito imediato. Então, na época do surgimento da lei, ainda que situações não tenham sido consumadas, exemplo, contrato de trabalho, continua em vigor, ela vai ter aplicação. Isso aqui, gente, tem muito mais uma ideia, ou tem uma noção muito mais apropriada para quando nós falamos do quê? De normas de direito processual, tá bom? Um efeito retroativo é que ele não pode retroagir, como o próprio nome diz, para prejudicar trabalhadores. Efeito diferido. Então, peguem esse terceiro tipo de consequência. Efeito diferido, ele vai trazer situações futuras. Diferido, D-I-F-E-R-I-D-O, situações futuras. Ou seja, a aplicação dela tem uma determinação que, após a vacatio legis, passará, então, a ter sua vigência e sua aplicação e seus efeitos imediatos. Tá bom? E aqui nós vamos ter um problema, nós vamos ter uma situação denominada princípio da aderência contratual. Uma pergunta que eu vou deixar para vocês aqui no chat, que já é a próxima pergunta que vocês vão ter que responder e me enviar até o dia 30 de agosto. Beleza? Ó, eu estou vendo as mensagens no chat aqui. O Paulo perguntou, qual artigo mesmo? Da Constituição é o artigo 5º, inciso 36. Paulo, a pergunta é a seguinte, como as diversas fontes normativas do direito do trabalho, fontes formais, autônomas, fontes formais heterônomas, leis, convenções coletivas, sentenças normativas, contrato de trabalho, regulamento empresarial, né, não empresário, são aplicadas no direito intertemporal do direito do trabalho? E aqui, para essa resposta, vocês vão ter que responder ela a partir do que nós denominamos princípio da aderência contratual. O que vem a ser o princípio da aderência contratual, Vinícius? Bom, nós temos que lembrar que, então, existem preceitos normativos, ou seja, leis ou cláusulas contratuais de um contrato de trabalho, de uma convenção coletiva, e já já nós vamos entrar novamente nessa discussão da convenção coletiva, que tendem a aderir, que tendem a juntar-se ao contrato de trabalho com uma intensidade e extensão temporal diferente. Como assim, professor? Então, nós vamos entender que essas diversas fontes normativas vão poder ser aplicáveis de forma relativa. Então, a resposta para essa pergunta, que a partir do princípio da aderência contratual, a aderência das normas jurídicas, elas tendem a ser relativas. Ou seja, ao passo que a aderência de cláusulas contratuais ou direitos constitucionais vão ser absolutas, normas jurídicas tendem a ser relativas. Normas jurídicas, CLT, sofreu uma alteração, ela vai ser relativa. Exemplos de aderência contratual absoluta, quando nós temos, então, em cláusulas do contrato de trabalho. Artigo 468 da CLT. Então, anotem lá. Artigo 468 da CLT é um exemplo de cláusula contratual absoluta. Por quê? Porque nós vamos ver que o empregador só vai poder alterar as alterações do contrato de trabalho por mútuo consentimento, em regra, porque nós temos as alterações unilaterais,
mas elas não podem gerar prejuízos diretos ou indiretos ao empregado, sob pena de serem nulas. Um exemplo clássico: redução do salário. Então, redução de salário viola o princípio da irredutibilidade salarial e, ao mesmo tempo, também viola a aderência contratual absoluta por meio de uma cláusula que foi que ficou expressa no contrato de trabalho. Regulamentos empresariais também nos traz essa discussão. Para regulamentos empresariais, deem uma lida lá na súmula 51 do TST. Beleza? Outra situação dentro desse princípio que nós estamos estudando, quando a aderência das normas trabalhistas tende a ser apenas relativa. Então, aderência absoluta, cláusulas expressas, direitos constitucionais, cláusulas que ficaram expressas no regulamento empresarial. Aderência apenas relativa, quando nós falamos de normas jurídicas. A lei. A lei, ela não vai aderir ao contrato de trabalho de modo permanente. Mas prestem atenção. Somente quando, então, nós falamos de normas de trato sucessivo. É o exemplo que eu falei para vocês. Brenda foi contratada em 2015, perdão, 2016, trabalhou 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Até 2017, ela poderia ter o direito a uma hora cheia a título a título de hora extra, caso ela não gozasse o intervalo correto para refeição e descanso. Mas em 2017 mudou a lei, em 2018 ela começou a ter o intervalo suprimido e, por consequência, estamos diante de uma norma de trato sucessivo, o empregador já não vai mais ter que aplicar aquela norma trabalhista anterior. Ele está aqui diante de uma aderência contratual que tem de ser apenas relativa por conta dessa prestação de trato sucessivo. Beleza? Então, nós falamos de aderência contratual relativa, meus alunos e minhas alunas. Nós estamos falando aqui de uma eficácia limitada. E é claro que nós temos questões como fontes, em sua grande parte, heterônomas, não é mesmo? Ou seja, questões legislativas, legislações que alteram o salário, entre outras circunstâncias. Ah, professor, e então se eu já tenho uma norma que que é de aderência relativa, mas vem me prejudicar futuramente? Aí nós também vamos ter que lembrar que a tendência é que as normas trabalhistas, quando ela vá gerar um efeito retroativo, é de que não venha a prejudicar esses trabalhadores, tá certo? Aí nós temos que também sempre destacar quais são os princípios que estão vinculados à eficácia da norma trabalhista. Quais princípios seriam esses? Bom, a partir do artigo 5º, inciso 36 da Constituição que eu passei para vocês aqui, meus amigos, nós vamos ter também o princípio da vedação, não, o princípio do direito adquirido, que explicamos lá na aula passada também em algumas situações. Vamos ter também o princípio da vedação ao não retrocesso. O quê? Não é porque uma lei nova que tem... Só um minutinho, gente.
Estão acordados? Opa! Gente, sexta-feira. Vocês acham que é a professora da alegria? Sexta-feira é sinônimo de só bucha, mas ouve. Então vamos voltar lá. Onde que eu parei? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. O que eu estava falando? Cri. Estava falando dos princípios trabalhistas, do direito de indenização. Aí, bonito, hein? Beleza. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Temos o princípio da não vedação ao retrocesso, sabe? E esse princípio, ele tem uma matriz constitucional, porque você tem que imaginar o seguinte, Paulo, que você participou aqui, contribuiu para a gente sabiamente. Beleza. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula nossa que cada modelo de Estado ele vai trazer uma legislação às vezes mais intervencionista, cada modelo de Estado às vezes vai ter um Estado que ele é mais adepto a uma proteção do direito do trabalho, um Estado que às vezes é um pouco mais flexível em termos de direito do trabalho. Isso aí, felizmente ou infelizmente, são políticas de Estado e políticas de governo que vão regulamentar. Só que quando nós temos o princípio da vedação ao retrocesso, e esse princípio aqui, tá, gente, ele é um princípio de matriz constitucional, não é um princípio de matriz de direito do trabalho. Então você tem que imaginar o seguinte, beleza, vamos mudar toda a lei trabalhista do país. Agora não existe mais salário mínimo, não existe mais 13º, tudo isso vai decair, vai cair por terra e ninguém mais vai ser obrigado a pagar para os empregados isso. Percebam que essa lei pode ter uma aplicação imediata, seja para retroagir, e aí vamos ter toda uma discussão que ela vai retroagir para prejudicar esses empregados que têm o direito adquirido, ou ela pode ser para os novos contratos de trabalho. Mas percebam que se você tem uma lei que vai ser aplicada para os novos contratos de trabalho, e essa lei for, de certa forma, prejudicial, ela vai esbarrar em preceitos de direitos fundamentais. Nós vamos ter o artigo 5º, nós vamos ter o artigo 7º, então por isso que o próprio STF já se manifestou que essa lei nova ela não pode gerar efeitos que prejudiquem direitos anteriores, sobretudo em relação ao princípio da vedação ao retrocesso, tá certo? Uma outra situação que agora eu gostaria de mudar para vocês, vira a chave aqui, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Também é a LINDB, como nós costumamos a tratar, é um mecanismo que vai fazer o quê? É um mecanismo que vai trazer uma normatização ou vai trazer pontos específicos de como que você pode interpretar a norma trabalhista. Então, abram lá a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. LINDB. Ele é o Decreto-Lei número 4.657 de 1942. Eu quero que vocês peguem o artigo, vou até tentar copiar aqui, abrir uma outra janela aqui. Apareceu aí, galerinha? Apareceu. Então vejam lá, ó, artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ah, professor, mas isso está igual lá no artigo 5º, inciso 36, não é? Mas, gente, vocês têm que lembrar que o artigo 5º, inciso 36, ele é lá de 1988, né? A Constituição foi posterior à LINDB. Mas é por isso que aqui nesse próprio dispositivo nós vamos ter, então, essa situação. Parágrafo 1º, conceito de ato jurídico, para vocês, então, perceberem. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Você, Paulo, foi contratado para receber um adicional de insalubridade de 40%. Veio uma lei nova, e aqui eu não vou nem entrar na discussão se ela é constitucional ou inconstitucional, tá? Que agora o adicional de insalubridade
ele passa a ser de 20% para todos os níveis de risco. Ah, professor, mas aí é absurdo, porque aí pode ser até inconstitucional. Concordo, mas aí vem essa lei. Seu ato jurídico perfeito lá consumado lá atrás, beleza. Outra situação, parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos de que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Então, aqui também no parágrafo 2º, nós vamos ter um outro conceito, uma outra forma de interpretar o ato jurídico perfeito, tá certo? E, por fim, a coisa julgada, né? O direito adquirido, perdão, no parágrafo 2º, que vai trazer aquela ideia das gratificações de funções que são pagas há mais de 10 anos, que nós também estudamos na aula passada, entre outras. Parágrafo 3º, a coisa julgada. Coisa julgada é aquela situação que nos traz o caráter de inalterabilidade e imutabilidade daquela sentença, daquele título executivo judicial, tá certo? Que não caiba mais recurso, beleza? Agora, um outro ponto que nós vamos interpretar, meus amigos e minhas amigas, é a lei trabalhista a partir da CLT. Meu Deus, espera aí, eu preciso parar isso. A partir da CLT e como que ficou a reforma trabalhista. Peguem lá, galera, o artigo 912 da CLT. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas antes da vigência desta consolidação. Alguém sabe o que quer dizer uma... Rafaela, Bruna Rafaela, você sabe o que quer dizer uma relação não consumada? Não sei, professor. Chuta. Não quer chutar, não? Galera, vocês vão entender que a relação já consumada, ela pode ser tratada como uma relação onde já ocorreu o quê? Ela pode ser tratada como uma relação onde já ocorreu... Eita, cadê minha câmera? Foi. Então vocês vão entender que a relação pode ser, que uma relação já consumada são aqueles contratos de trabalho que já foram extintos, tá certo? E esses contratos de trabalho que já foram extintos podem ser vistos como assim? Então eu tenho uma lei nova que vai se aplicar a um contrato de trabalho que já foi rescindido, um empregado que já foi demitido. Exemplo, aviso prévio proporcional. Tivemos uma lei lá em 2011 que trouxe a proporcionalidade do aviso prévio. Empregados que foram desligados em 2010 tentaram discutir se teriam direito a receber esses dias aí de forma proporcional. Então, o contrato já foi consumado. Não tem que se falar em aplicação dessa lei trabalhista para esses contratos já consumados. Ah, professor, o meu contrato está vigente. Então, se ele está vigente, meu amigo, vai ter aplicação imediata ali para eles, tá bom? E aí é claro que nós vamos também lembrar que aquelas normas cogentes, aquelas normas imperativas do direito do trabalho, normas aí que nós denominamos como normas constitucionais, algumas não é mesmo, elas, normas de ordem pública, ela vai ter uma aplicação imediata também. Agora nós vamos cair na famigerada ou na tão terrível reforma trabalhista. Gente, vocês entraram que ano na faculdade? 2000 e... Então, terceiro período é terceiro ano?
Isso aí, professor. Vocês entraram em 2018, 19? Isso. Beleza. Então, ali você já tinha a reforma trabalhista já tinha sido aplicada, já estava em vigência e tudo mais. Só que a Lei 13.467, eu vou desligar o seu... Ah, não, Paulo, desligou aqui porque estava dando um retorno. Porque a Lei 13.467, denominada Reforma Trabalhista, trouxe algumas dúvidas em relação à sua aplicação, tá? Por quê? Porque ela trouxe discussões a respeito da sua eficácia. Como assim? Ela teve lá, eu nunca esqueço, porque ela foi aprovada no dia do meu aniversário, lá em 13 de julho de 2017, mas a sua vigência só começou, sabe quando? Em novembro, que foi quando terminou sua vacatio legis. Então, ali, a partir do dia 13 de novembro de 2017, todas as disposições de direito material e de direito processual entrariam em vigor. Só que aí depois, ali no dia 14 de novembro, nós tivemos algumas dúvidas. E aí teve uma medida provisória, a MP 808, que também tentou fixar alguns pontos que estavam sendo objeto de contrariedade. Ou seja, aquela questão envolvendo a aplicação da norma trabalhista a ser aplicada integralmente a ser aplicada na integralidade nos contratos de trabalho vigente. E aí, o que aconteceu, gente? Advogado entrando com ação no desespero, distribuindo todas as ações antes da vacatio legis da Lei 13.467, para se ver todas as normas processuais ainda sob a égide da lei anterior. É claro que a parte de direito material, pessoal, ela merece alguma discussão. Por quê? Porque eu estou falando de um direito material, como que eu vou aplicar uma lei nova para os contratos de trabalho que foram formados antes da Lei 13.467 de 2017? Normas de direito processual, concordo. Exemplo, questões como honorários, questões como matérias de recursos, prazos, essas coisas, beleza, ordem material, aplicação imediata. E é por isso que nós tivemos três, então, entendimentos. Primeiro, ou três discussões. Se o empregado foi contratado antes da Lei 13.467 de 2017 e todas seu contrato de trabalho, todas as normas e diretrizes foram previstas na lei anterior, como que vai ficar? Segundo, se esse empregado foi contratado antes da Lei 13.467 e seu contrato de trabalho está vigente até hoje, quais normas de direito material vão ser aplicadas? Terceiro, existe a possibilidade, então, de nós fracionarmos ou limitar essa aplicação até novembro de 2017 aplica a lei antiga, depois de 2017 submete-se à lei nova. O que vocês acham? Hein? Então, é para isso que nós vamos, então, a partir de três itens que eu quero deixar para vocês aqui. Súmula 51 do TST, para vocês estudarem, súmula 288 do TST, súmula 277 do TST. Essas súmulas vão trazer aqui o que nós denominamos como uma aplicação de eficácia temporal da norma trabalhista. Então, nós vamos entender a partir do que eu vou mostrar aqui para vocês, de um esqueminha que eu tenho. Que foi retirado do livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Compartilhando a tela. Então vejam lá.
Naquela primeira hipótese, não se aplicam aos contratos de trabalho iniciados e extintos antes de suas respectivas vigências. Ou seja, então, Bruna foi contratada em 2016 e demitida em 2017 antes da publicação da reforma trabalhista? Foi, contrato já consumado, ato jurídico perfeito, etc. Segunda situação, ambas não se aplicam. Ou seja, então, tanto a reforma trabalhista como a MP, que já decaiu, não se aplicaria aos contratos iniciados antes da lei trabalhista, por força do artigo 912 da CLT que nós limos, porque se essas normas violarem normas cogentes, normas de ordem pública, elas só poderiam ser aplicáveis se elas melhorassem as condições desses trabalhadores. Então, não é o caso, porque nós tivemos uma reforma trabalhista bem discutível, tá? E entre outras situações. Item 3. As alterações que ali introduzidas pela Lei 13.467 podem ser aplicadas aos contratos de trabalho celebrados depois de sua vigência. Então, de forma integral, ela vai poder ser aplicada. Aí temos uma discussão desde que elas propiciem melhores condições, tá? E aí, se o contrato de trabalho já estava em vigência, então ela também poderia ser aplicada, mas também deveria trazer melhores condições. E especialmente em questões de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho. E, professor, os contratos que foram celebrados após a reforma trabalhista, como que fica? Aí, eles se aplicam de forma integral. Beleza? Turma, bom, nós vamos falar agora também da aplicação do direito do trabalho no espaço. Aplicação do direito do trabalho no espaço. Está aqui no material. Quando nós falarmos, então, da aplicação do direito do trabalho no espaço, nós vamos entender que estamos falando de questões territoriais, tá, galera? Não vão pensar que são questões aí. Sexta-feira é a noite de racha, né? A noite do Braia. Não estamos falando aí, pessoal, de aplicação no espaço-tempo, no espaço sideral. Estamos falando de espaço territorial, beleza? E quando eu falo para vocês de espaço territorial, eu estou falando para vocês como que ela se dá aplicando-se ao território brasileiro. Não estou entendendo, professor. Então, a CLT, ela tem aplicação no Brasil, não é mesmo? Então, aqui nós não temos qualquer tipo de dúvida que ela vai ser submetida, de maneira geral, a essa ordem jurídica brasileira, beleza? E ali é claro que nós vamos ter que lembrar também que ela pode trazer algumas exceções. Como assim? O trabalhador estrangeiro que é domiciliado ou residente no exterior e é transferido para prestar serviços de caráter provisório no Brasil. Então, se a situação sua é provisória, embora nós não tenhamos a intenção de afastar plenamente o direito do trabalho, mas ele vai ter uma aplicação também para esse trabalhador que esteja provisoriamente aqui. Então, vamos falar o seguinte: falar de aplicação da norma trabalhista no espaço é dedicar o princípio da territorialidade, ou seja, a aplicação da norma trabalhista em âmbito brasileiro aplica-se tanto para trabalhadores nacionais como para estrangeiros que trabalham aqui no Brasil. Professor, e aqueles, Vinícius, o que você acha? E aqueles trabalhadores que são contratados para trabalhar, que são contratados no Brasil, mas para trabalhar lá fora? Qual que é o regime jurídico que se aplica a esses trabalhadores? O cara foi contratado no Brasil e foi transferido lá para a China. Além de comer carne de cachorro, vai ter que trabalhar 25 horas por dia para ganhar o que ele ganharia aqui no Brasil.
Nós temos a súmula 207 do TST, pessoal. Súmula 207 do TST, deixa eu pegar aqui para vocês. Vai trazer aquela ideia que a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aqueles no local da contratação. Só que essa súmula foi cancelada em 2012, pessoal. Primeiro porque ela traz uma discussão sobre o conflito de leis no espaço, tá? E também por conta do critério da norma mais favorável, beleza? Aí nós também tivemos uma discussão trazida lá no critério da Lex Loci Executionis, que trazia questões envolvendo trabalhadores que eram contratados lá no Brasil, prestavam serviços lá fora, e ali nós tínhamos que então trazer a partir da interpretação da Convenção de Havana. Por quê? Nesses casos, o empregado, quando é contratado no Brasil, mas para trabalhar especificamente lá fora, nós vamos ter que discutir sobre qual o critério normativo que ele estaria submetido. Então, o entendimento hoje é de que é a norma mais favorável. Inclusive, isso eu já vi discussões em processos, não meus, infelizmente, de pessoas que trabalhavam lá fora, recebiam em dólares, tinha contrato fixado aqui no Brasil, prestavam serviço aqui, recebiam uma remuneração com base no câmbio estrangeiro, e aí quando foi pleitear as verbas trabalhistas, teve que fazer a conversão pela moeda pela qual ele foi contratado, porque era mais benéfica, tá entendendo? E era pela qual ele recebia. Para a gente caminhar para o nosso final já, vamos falar da eficácia da lei trabalhista. O que nós entendemos por eficácia, turminha? Turma. Artigo 3º da LINDB, novamente. Peguem lá. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, tá bom? Então, o que vem a ser isso, pessoal? Então, a lei, ela nasce com sua promulgação, começa a vigorar a partir da sua publicação no Diário Oficial. Então, você não pode alegar, eu não tinha conhecimento que existia essa lei, eu não tenho, nem sabia que eu tinha que trabalhar com registro em carteira, de forma alguma. Tá. É claro que nós vamos ter também a eficácia da lei trabalhista. Artigo 1º. Isso aqui é muito importante, turma, porque a regra geral é então, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, vejam bem, se eu não tiver um texto expressamente trazendo essa discussão sobre o prazo que essa lei vai ter o vigor, a regra é de 45 dias, tá bom? Então, a lei trabalhista, na maioria das vezes, se não tiver uma indicação expressa, ela vai começar com 45 dias. Da mesma forma que a lei ela pode trazer um prazo diferenciado, 60 dias, foi o caso da reforma trabalhista, que trouxe a vacatio legis ali a partir de 13 de novembro, e assim sucessivamente. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e espero que vocês respondam aqui, senão eu vou sair citando o nome dos alunos. E por quanto tempo dura a lei? Qual que é o período de vigência das normas? Quando não tem tempo fixo, até vir uma outra lei para substituir ela, né?
Exatamente. Mas é o que nós vamos trabalhar, Lucas. Nós vamos trabalhar a partir de duas frentes. Uma primeira, ela pode ter uma vigência temporária ou determinada. Quando que ocorre isso? Medidas provisórias. MP 1045, né, que trouxe aí novamente o benefício emergencial, as medidas provisórias do contrato de trabalho verde e amarelo de 2019, entre tantas outras que nós vemos. Então, o próprio elaborador dessa lei, o criador, seja em âmbito legislativo, ou também pela competência delegada ao presidente da República dentro dos seus provimentos, ele pode trazer uma norma de vigência temporária ou de prazo determinado. E de vigência para o futuro. E aí as normas de vigência para o futuro é exatamente o que o nosso colega Lucas falou para nós. Então vejam lá. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra a modifique ou a revogue. Então vocês vão verificar exatamente isso aí. Até que venha uma nova lei, até que novas normas venham e tragam isso, ela vai ter sua vigência. Muito cuidado, viu, gente? Porque as normas coletivas, convenção, o acordo coletivo, vão ter sua vigência de forma temporária, tá? Inclusive, nós temos o princípio da ultratividade, que nós vamos ver mais adiante, que é uma discussão trazida, inclusive pacificada pelo TST e STF, no sentido que se acabou a vigência dessa convenção acordo coletivo, entende-se que cessam-se ali as prerrogativas trazidas. Antigamente ficavam vigentes até que viesse uma nova norma coletiva para dispor nesse sentido. E agora nós vamos ter que entender também que a eficácia da lei nos traz aquela ideia de revogação. E para finalizar, para falar de revogação, nós vamos ter que lembrar como que se dá. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, viu, pessoal? Porque aí eu vou entrar em critérios de interpretação com vocês, senão o nosso tempo vai acabar esgotando, tá ok? Tranquilo, gente? Ou vocês querem ir até 10h30 da noite? Tranquilo, professor, valeu. Deixa eu parar a gravação aqui.